Vamos trazer no dia de hoje uma entrevista com a Procuradora-Geral do Estado de Alagoas, a doutora Sâmia Suruagi. Doutora Sâmia, bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Bom dia, meus amigos. Bom dia, João Mozinho. Bom dia, Natália Barros, Nicole Melo. Bom dia, os ouvintes do Jornal da Manhã. É com muito prazer que eu estou aqui com os senhores. Obrigado, doutora Sâmia. Doutora Sâmia, quando a gente destacou através das redes sociais, da Folha de Alagoas, do Jornal da Manhã, que ia entrevistar a senhora, a gente abre geralmente uma caixinha de perguntas. E nessas caixinhas há muitos questionamentos. E um dos primeiros a surgir foi a questão, doutora Sâmia, quando vai ter concurso, novos concursos para o estado de Alagoas e para quais áreas? Meus amigos, eu posso falar especificamente da Procuradoria-Geral do Estado, né? Porque é lá que eu sou a chefe da instituição e eu fico mais confortável em falar da PGE. Certo. Nós pretendemos lançar o concurso da PGE no final do ano, em dezembro, para que as provas aconteçam no ano vindouro. Doutora Sâmia, a gente tem visto a questão, né, do fundo de participação do município e também do fundo de participação dos estados, eles sendo reduzidos, foram reduzidos recentemente, e o governador Paulo Dantas tomou uma medida importante, que foi a questão da contenção de gastos. Como a PGE tem acompanhado essa situação, dessa contenção de gastos, como a PGE tem se comportado diante dessa decisão tão importante do governador Paulo Dantas? A PGE, ela tem acompanhado todo o aspecto da legalidade e eu quero já deixar de antemão que ela apoia a decisão do governador Paulo Dantas em conter os gastos, principalmente devido à redução do fundo de participação dos estados. Nós estamos fiscalizando diuturnamente os contratos administrativos, nós estamos aplicando o decreto para que novas despesas não sejam contraídas, contrariando as determinações do decreto. É muito importante enfatizar que esse decreto ele visa principalmente proteger os serviços públicos e o próprio servidor público. Só a título de informação, no Piauí, vai haver uma redução dos valores dos cargos de comissão. Já está tramitando uma lei no valor de 10% e 15%, nos valores de 10% e 15%, 10% até quem ganha R$ 1.500 e 15% para quem ganha mais, justamente em virtude da redução do SPE. Ou seja, o governador está tomando uma medida importante para evitar cortes drásticos. Doutora Sâmia, a gente viu também recentemente na imprensa alagoana uma matéria, né, que traz que o Estado conseguiu, junto ao Supremo Tribunal Federal, manter a questão desse repasse do FPE. Como é que está essa questão? Esse repasse, de fato, ele vai ser mantido até o cálculo, né, até 2025. Como é que está essa questão em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Nós estamos tentando, através da Secretaria da Fazenda, da secretária Renata Santos, do governador do Estado, e dos demais governadores do Nordeste, que na verdade são os principais estados prejudicados, tentar fazer um acordo com a União para que os danos não sejam tão drásticos e que eles tentem reparar, na medida do possível, essa diminuição, como aconteceu com o Fundo de Participação dos Municípios. Doutora Sâmia, tocar num assunto que tem sido pauta recorrente aqui no Jornal da Manhã, que tem sido o calote do Hospital Veredas junto aos trabalhadores e ex-trabalhadores do estabelecimento de saúde.
A instituição tem dito reiteradamente, através da diretoria financeira, que é comandada pela Pauline Pereira, prima do deputado federal, presidente da Câmara, Arthur Lira, que parte da culpa, ou boa parte da culpa desse calote nos trabalhadores, não seria a questão da má gestão, da má administração do hospital, mas sim da questão da falta de repasse do Estado para o Hospital Veredas. Como a PGE tem acompanhado esse caso, tem acompanhado essa situação? Meus amigos, quando alguém deve, no caso, supostamente seria o Estado de Alagoas, e o Hospital Veredas atribui ao Estado, a principal coisa que tem que se indagar é o seguinte: quando a gente tem um crédito que está prejudicando a gente, que está fazendo com que a gente contraia débitos porque não recebeu esse crédito, a primeira medida que eu falo, o Hospital Veredas deveria tomar é cobrar o Estado. Não existe nenhuma ação, não existe absolutamente nada, até a data de hoje, nunca foi intimada de nenhuma cobrança do Estado Veredas ao Estado de Alagoas. Agora é aquela coisa, falar, todo mundo fala. Cada um fala o que quer, não é verdade? Agora, provar, tomar as medidas judiciais não tem, porque o Estado não deve. Gestão Paulo Dantas, o Estado audita, o Estado pega as certidões, como é exigida na legislação, e o Estado paga. Dizer que o Hospital Veredas deve aos servidores, aos seus empregados, por causa do Estado de Alagoas, é um maior absurdo. Porque o Veredas, só da pandemia para cá, como tem noticiado a imprensa, já recebeu mais de R$1 bilhão. E eu conheço servidores, empregados do Hospital Veredas, e a dívida do Hospital Veredas, ela se arrasta por anos e anos. 6 meses de atraso, 5 meses de atraso dos servidores. Isso não foi nada recente. E R$1 bilhão que o Hospital Veredas recebeu da União. Importante colocação da Procuradora-Geral do Estado, a doutora Sâmia Suruagi, porque a gente recebe muitas mensagens, muitas reclamações, e trazer luz a esse debate que se arrasta por longos e longos anos, principalmente agora com essa questão dos ex-funcionários aí que estão há 10 meses sem receber, pessoas com 25 anos, 30, 38 anos de trabalho junto ao estabelecimento de saúde, que realmente ficaram aí nesse calote. E ao que parece, a diretoria financeira lá da instituição quer jogar a responsabilidade para quem não tem. Doutora Sâmia, falar de uma ação também que a senhora tem participado diretamente, que é a questão desse grupo de trabalho, da questão junto à Braskem, das indenizações aí junto à Braskem em relação ao Estado, junto ao governo de Alagoas. Como é que está a construção desse GT, desse grupo de trabalho? Quais são as principais ações desse GT? Eu quero deixar claro que esse grupo de trabalho não visa o ressarcimento apenas do Estado de Alagoas. Esse grupo de trabalho visa o ressarcimento do Estado de Alagoas, dos municípios da região metropolitana, principalmente das vítimas atingidas por esse crime praticado pela Braskem. Então, na segunda-feira próxima, nós estaremos reunidos em Brasília, já para traçarmos as primeiras medidas a serem adotadas. Mas nós estamos, através do senador Renan, esperando que seja instaurada a CPI no Senado Federal e que, a partir daí, a Braskem, ela efetivamente seja responsável pelo crime que foi cometido com o Estado de Alagoas. Doutora Sâmia, a gente tem conhecimento de alguns equipamentos públicos do governo de Alagoas que foram atingidos diretamente devido ao problema da Braskem, como um batalhão da Polícia Militar próximo ao CEPA, o CEPA também, ou seja, equipamentos de saúde aí do governo do estado que foram aí atingidos. Como é que está se dando essa questão dessas indenizações, principalmente junto ao governo do estado, junto a esses equipamentos públicos e outros também? Já existe alguma conversa com a empresa? Já existe alguma indenização em relação a essas questões principalmente? Indenização, o Estado
não recebeu nenhuma, nem o Estado, nem a região metropolitana. O único que se beneficiou da situação e exigiu e fez acordo com a Braskem foi o município de Maceió. O Estado tem procurado negociar, porque o Estado, o que ele quer é que ele possa passar a desenvolver os serviços públicos que foram afetados diretamente, como se pega as escolas do CEPA, que foram afetadas, como o próprio batalhão, como você bem frisou, o Portugal Ramalho, que é um dano tremendo que foi causado através da Braskem ao estado de Alagoas. Nós estamos tentando entrar em acordo com eles, mas o que eles estão propondo até agora são coisas extremamente valores significantes e que não cobre o prejuízo suportado pelo Estado. Ô, doutora Sâmia, você pode declinar essa questão desse valor ofertado ao Estado? Já existem valores sendo discutidos ou ainda não? Não existem valores sendo discutidos. Existem propostas em relação ao Portugal Ramalho, especificamente, em relação a dar outro prédio, estruturar outro prédio, mas nada em concreto ainda. Doutora Sâmia, em relação ao CEPA, o governo do estado recebendo essa indenização, a gente sabe que é o maior complexo educacional do estado de Alagoas, o estado recebendo essa indenização, existe a perspectiva do CEPA, desse complexo educacional, ele sair daquela região do bairro do Farol e ir para outra localidade? O governo do estado já pensa em alguma coisa, já pensa em algum projeto neste sentido, ou ainda é algo que não está sendo discutido ou que o GT vai propor mais à frente? Não, já está sendo discutido. Nós estamos já procurando, porque dentro do centro de Maceió, nessa região, a gente não encontra mais espaço, né? Então a gente está, infelizmente, vai ter que ser um pouco mais afastado, mas o governador Paulo Dantas, ele pretende construir um outro centro educacional, mas numa área mais afastada, infelizmente, porque nós não temos espaço numa área mais próxima. Natália Barros. Procuradora, a gente sabe que a Procuradoria ela também atua em frentes diversas, né? E trazendo o assunto agora para a área da saúde, por exemplo, a gente sabe que existem muitas demandas da população, principalmente em pedidos aí através do SUS, por exemplo, né? E como é que a Procuradoria trabalha para mediar os conflitos e os processos que chegam na PGE? Como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente, para o nosso ouvinte, como é que funciona o andamento de um processo quando o Estado recebe uma demanda judicial? Natália, nós temos na PGE, na Procuradoria Judicial, um núcleo da saúde, ok? Então, esse núcleo da saúde é uma prioridade dentro da Procuradoria Geral do Estado. Ou seja, qualquer demanda judicial, nós mandamos dar imediato cumprimento. Com saúde não se brinca. E nós respeitamos, nós temos sensibilidade com a população, então é uma absoluta prioridade na PGE. Qualquer ordem judicial, principalmente na esfera da saúde, a gente cumpre, para depois, se for o caso, vir discutir quem deve pagar ou quem não deve, mas de imediato a ordem é cumprir. Nicole Melo. Procuradora, no início desta semana estourou mais uma operação, a Operação Parasita, que é a terceira, né, junto com a Operação Beco Diagonal e a Operação Evanesco, referente a fraudes fiscais. A PGE, né, junto com outras secretarias, esteve presente, né, nesta operação. Eu gostaria de saber e pedir para explicar um pouquinho para o nosso ouvinte como funciona e o que são essas operações referente às fraudes fiscais aqui em Alagoas e também em Pernambuco. Nós temos um grupo também dentro da PGE, um grupo que trabalha na Procuradoria da Fazenda Estadual,
que eles detectam supostas irregularidades fiscais e trabalha junto com o Ministério Público e com a Secretaria da Fazenda, tá? Então, quando eles detectam algumas fraudes, eles se reúnem e passam a proceder junto com o Ministério Público e a própria Polícia Civil também, a investigar aqueles casos para averiguar supostas fraudes fiscais. Daí é que são desencadeadas as operações. Doutora Sâmia, um ponto também que muita gente fez questionamentos é a questão de várias promoções judicializadas dos militares, né, de muitos militares aqui no estado de Alagoas. Como é que está essa judicialização desses militares aí que tentam mudar de patente por via judicial? Traz mais detalhes para a gente, por favor. Nós estamos tentando regularizar a situação, principalmente porque hoje praticamente, quando a gente entrou, não se via praticamente a promoção que a legislação estabelece. A promoção estava se dando por via judicial, virou uma praxe. Então, nós estamos tentando regularizar a situação, estamos dando cumprimento de acordo com a ordem cronológica da sentença judicial, ou seja, as sentenças mais antigas, as ordens judiciais mais antigas são cumpridas em primeiro lugar, e daí nós estamos conversando com o Poder Judiciário, conversando com o Tribunal de Justiça, principalmente, para tentar estancar essas ordens judiciais, para que a promoção ocorra dentro do que estabelece a legislação. Doutora Sâmia, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre um papo extremamente esclarecedor trazer a Procuradora-Geral do Estado aqui para debater temas importantes da nossa sociedade alagoana. Quero também deixar aqui o registro importante, né, da participação, né, da construção dessa entrevista através da jornalista Yara Malta, competentíssima jornalista da PGE, nossa colega de profissão. Muito obrigado, Yara. Doutora Sâmia, quero deixar aqui um espaço especial para suas considerações finais no Jornal da Manhã. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que fazem o Jornal da Manhã e aos ouvintes desse importante espaço que me surgiu. E eu queria também aproveitar o espaço para parabenizar a todos os procuradores do Estado de Alagoas, que no dia 30 agora será comemorado o nosso dia, o dia do Procurador do Estado de Alagoas. Então, a semana vindoura, a Procuradoria-Geral do Estado estará fazendo uma série de homenagens e também estará inaugurando a sua nova sede, a sua reforma, né? Nós passamos por um processo de mais de 6 meses de reforma, há mais de 20 anos que não havia qualquer reestruturação no prédio da PGE, e o governador Paulo Dantas, na próxima quinta-feira, no dia 28, estará inaugurando a reforma do prédio da PGE. No próximo sábado, nós vamos ter a primeira corrida da Procuradoria-Geral do Estado, onde irá participar servidores, procuradores, amigos dos procuradores, amigos dos servidores. Vocês estão desde já convidados. Obrigado, vou mandar o link aí para que vocês compareçam. E quero dizer que a sociedade pode contar com a Procuradoria-Geral do Estado. Nós estamos de portas abertas e estamos em um momento de aproximação da população. Isso, para mim, é o que é mais importante. Muito obrigado, doutora Sâmia Soruagi, mais uma vez aqui agradecendo a sua participação do Jornal da Manhã, esse papo extremamente esclarecedor no dia de hoje, e dizer, né, que o Jornal da Manhã é uma tribuna livre para os homens e as mulheres públicas, né, trazerem aqui o que fazem na sua atividade no cotidiano, trazer luz ao debate para a sociedade maceuense alagoana.